Agora a gente traz um destaque de Brasília. O deputado Marcel Van Hatten protocolou na Câmara um requerimento para que o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, forneça informações sobre a repercussão diplomática da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, que suspendeu a extradição solicitada pela Justiça espanhola de um búlgaro preso por tráfico de drogas. Num discurso no plenário da Casa, Van Hatten contestou a atuação do magistrado no caso. Que para Alexandre de Moraes, um traficante é mais digno do seu apreço do que o cidadão brasileiro que sofre com a alta criminalidade. Nesse caso, é um estrangeiro, um búlgaro preso no Brasil, requisitado pelo governo espanhol, porque foi flagrado com 52 quilos de cocaína no aeroporto de Barcelona e depois conseguiu chegar no Brasil. E o Alexandre de Moraes diz: não vou extraditá-lo, porque supostamente há uma reciprocidade. Não há equivalência. Aliás, jamais poderia haver entre um crime e uma perseguição política. Bom, e agora a gente recebe aqui no estúdio de Oeste Sem Filtro o advogado e também professor de Direito Constitucional, André Marcília, para comentar os principais assuntos jurídicos da semana. Doutor Marcília, muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez em Oeste Sem Filtro, aqui presencialmente. A ideia é que toda semana a gente traga aqui os principais destaques jurídicos. A gente tem percebido que o STF tem tomado a discussão, o debate do noticiário do Brasil, e o senhor sempre com análises muito ponderadas, muito técnicas dos principais acontecimentos. Tenho certeza que a gente fará aqui um bom debate, uma boa conversa. E já começamos aí, então, doutor Marcília, se o senhor me permite, com esse impasse diplomático aí envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, que, sob essa alegação de reciprocidade, suspendeu a extradição do búlgaro, que foi condenado por tráfico de drogas, em retaliação, em contraponto aí à negativa do governo da Espanha de extraditar o jornalista Oswaldo Eustáquio. Eu gostaria de uma avaliação do senhor a respeito dessa decisão do ministro e, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, Paula, Piotr, prazer estar com vocês, com toda a audiência do Oeste. Olha, esse é um caso muito curioso. O ministro Moraes, ele erra de várias formas. Então, primeiro, tem uma questão aqui de legitimidade, depois uma questão de proporcionalidade e, por fim, a tal da reciprocidade que todo mundo está falando. Por que legitimidade? O STF, ele pode e deve tratar a respeito da constitucionalidade das extradições, mas ele não pode avançar nesse assunto de modo a exigir, por exemplo, que a Espanha cumpra ou não cumpra, pedir explicações do embaixador em nome do governo, enfim, tratar de questões que são diplomáticas e do executivo brasileiro, como ele fez nessa decisão. Então, tem uma questão de legitimidade, tem uma questão de proporcionalidade, porque a reciprocidade, ela tem de ser pensada também nesse sentido. Veja, se eu dou um tapa em alguém me dá um tiro, não houve reciprocidade? Não houve, porque não foi proporcional. Então tem essa questão também. A gente está falando de um traficante de drogas e de alguém que exerceu a liberdade de expressão por redes sociais. E por exercer a liberdade de expressão é que a questão da reciprocidade também tem que ser tratada. Esse tratado entre Brasil e Espanha, ele parece que foi lido apenas no seu início. Ele exige a reciprocidade, mas também exclui da reciprocidade se o caso for entendido por uma das partes, um dos países, como político, ou que o fato ele não é um delito para um dos dois países. E é exatamente assim que a Espanha entendeu. Ou seja, houve a percepção da Espanha de que o Eustáquio exercia a liberdade de expressão e, por exercer a liberdade de expressão, a perseguição a ele seria política no Brasil. E, por isso, a reciprocidade não seria cabível. Quer dizer, a Espanha, ela cumpriu o tratado. Quem descumpriu o tratado foi o Brasil, ao exigir que os fatos fossem equivalentes. E não são. E o Moraes jamais poderia ter feito isso ou cobrado a Espanha. Repito, isso é algo que tem que ser feito pela nossa diplomacia, pelo nosso governo federal e não pelo judiciário. Tudo torto, tudo errado e tudo muito fora do lugar no Brasil.
Bom, deixa eu incluir aqui os meus parceiros de bancada nessa conversa. A gente pode seguir tratando da extradição, da não extradição do búlgaro, podemos falar de anistia, podemos falar do caso Felipe Martins, enfim, assunto não nos falta. Eu farei a mediação aqui para a gente não avançar muito no tempo, doutor Marcília. Deixa eu jogar aqui para o telão, para a Ana também conversar conosco. Diga. Boa noite, professor. Que bom que o senhor vai participar um pouco mais com a gente, porque nessa esquizofrenia jurídica, eu diria, eu sempre corro para o seu Twitter e tenho lido seus tweets aqui, porque é difícil entender. E, professor, a minha pergunta é a seguinte: seguindo essa premissa do Alexandre de Moraes de cobrar o embaixador da Espanha, no caso do Alan dos Santos, por exemplo, ele não deveria, cobrar o embaixador dos Estados Unidos? E os Estados Unidos já declarou, não vamos extraditar Alan dos Santos, porque aqui opinião não é crime? Pois é. Ele não cobrou, mas curiosamente o governo cobrou, né? Então, e aí nesse caso o governo cobrou, mas não foi respondido ou não foi atendido, mas pelo menos não houve esse avanço do judiciário em relação ao caso Alan dos Santos. O que o Moraes fez aqui, portanto, mostra em relação ao caso Alan dos Santos que ele está fora de fato do lugar. A gente precisa entender que quando o judiciário avança para um lugar que não é o dele, para o lugar do executivo, para o lugar da diplomacia, isso cria não só uma confusão interna entre os poderes, mas também uma confusão externa. É muito ruim que o judiciário possa trazer uma confusão diplomática para o Brasil, né? Porque depois quem vai ter que consertar isso é o executivo. Então o judiciário não pode criar um problema que ele depois não poderá resolver. Doutor André, bem-vindo mais uma vez, boa noite. Eu vou voltar justamente ao tratado de extradição que o senhor mencionou lá nas partes finais. Todo mundo ficou naquela história da reciprocidade, que já não cabe, o senhor já explicou. O ministro Alexandre de Moraes está dizendo que o Brasil entende que um traficante com sei lá quantos quilos de cocaína, no entendimento da lei brasileira, pode ficar em prisão domiciliar. Porque o que disse a justiça espanhola é o seguinte: entendemos que eu não posso, porque é um perseguido político, por opinião política, e eu não vou extraditar porque na Espanha isso aqui não é crime, como também não é no Brasil. Nós temos só fazer aqui uma menção que o Supremo, digamos, reinventou a Constituição aos olhos e à vontade dele, o que já é um problema muito sério, por isso nós estamos nesse estágio. Mas a gente corre o risco de que o mundo diplomático veja o Brasil agora como abrigo para traficantes se por acaso o Supremo não for atendido no que ele deseja? É muito interessante essa sua pergunta, porque é exatamente isso. Quer dizer, a gente passa a ser visto, a gente não está muito bem visto Sim. desde já, né? Não é de hoje, mas a gente passa a ser visto como um país que abriga traficante, a gente passa a ser visto como um país em que o judiciário atravessa o samba, vamos dizer assim, para se meter em questões que são da diplomacia, e a gente passa a ser visto também como um país que, diferente da Espanha, acha que liberdade de expressão é crime, Sim. É delito passível de punição, condenação e pedidos de extradição. Não é o primeiro, o Alan dos Santos é mais ou menos a mesma situação. Então a gente vai se tornando uma espécie de case de censura no mundo inteiro. Isso é ruim para o Brasil de uma forma geral, e não só para o Brasil, mas para os brasileiros, porque isso pode em algum momento resultar algum tipo de sanção ao país que vai nos afetar a todos, não apenas ao STF. Deixa eu jogar para o telão de volta. Alexandre, tem pergunta também para o doutor Marcília? Antes da pergunta, eu queria fazer uma consideraçãozinha. Não é um traficante qualquer, não. Ele estava com 52 quilos de cocaína e quando sumiu da Espanha, para onde ele foi? Ponta Porã. Ponta Porã é um hub de droga. É uma mesma cidade com Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Se ele rolar da cama da prisão domiciliar, ele está no Paraguai. O ministro Moraes tem tanto cuidado com o Martins, o Felipe Martins, vai para o hotel, não vai para o hotel. Será que ele está de volta para a casa dele, que é ali na fronteira com o Paraguai? Ele pode ir caminhando para o Paraguai, rolando, né? Agora eu pergunto, a minha curiosidade, a decisão de extraditar esse búlgaro para a Espanha foi tomada
suponho, por um colegiado. Pode só o ministro Moraes suspender uma decisão do Supremo? Ele já é juiz de primeira instância de pequenas causas, como foi o caso do Batom, instrutor do inquérito, faz a denúncia, faz tudo, e agora também na área de extradição, ele é supremo na extradição. Pois é, Alexandre, ótimo levantamento, ótima pergunta, ótima questão. A gente tem dentro do Brasil hoje o império das decisões monocráticas. Um levantamento recente até da FGV ponderou que cerca de 80% das decisões do STF são monocráticas. Por que eles podem tomar essas decisões? Em nome da emergência, em nome do poder geral de cautela, enfim, em nome da possibilidade de que o direito pereça e etc, etc, eles podem antecipar essas decisões e tomá-las monocraticamente. Mas isso virou a regra. E se virou a regra, a gente tem um problema aqui sério. Porque se a regra é a decisão ser monocrática, então por que a gente tem 11 ministros? Então, tem um gasto público aqui que me parece ser excessivo e desnecessário. A Constituição, quando ela pensou em 11 ministros, ela pensou justamente na necessidade de que houvesse divergência, de que 11 pensassem melhor que um, e a divergência hoje é vista de uma forma ruim. A gente viu, por exemplo, o ministro Fux divergindo em relação até mesmo ao inquérito do golpe e os seus colegas ficaram um pouco desconfortáveis com isso. A imprensa retratou aquilo como algo chocante. Poxa, ele divergiu como se isso fosse errado ou fosse um problema. Isso é uma solução. Se nós temos todo mundo pensando igual, não precisamos ter todo mundo. Então, o problema do império das decisões monocráticas é que elas vão de encontro ao espírito da Constituição, que é justamente possibilitar a divergência, a discussão, o debate, e isso não tem acontecido no STF. E por isso essas precipitações acontecem, nos constrangem a todos, como bem disse o Garcia. E a gente tem aqui, nesse caso, essa prisão domiciliar concedida sem cautelar nenhuma. Então, nós temos Felipe Martins, nós temos Daniel Silveira, temos Débora, todos não podem dar entrevista, todos não podem ter redes sociais, mas o traficante pode. Ele só teve a tornozeleira e muito provavelmente, imagino eu, que vai tombar da cama e sair do Brasil. Eu escutei até de alguns defensores da decisão do ministro Moraes dizendo que ele não era traficante, ele estava apenas com 52 quilos, como se aquilo pudesse ser talvez para uso próprio. Ele comprou talvez para a vida inteira, de uma vez só, e iria usar. Quer dizer, é uma defesa, é indefensável de fato o caso.